Boa tarde, eu agradeço o convite, não é, para participar aqui do projeto. A ideia, assim, na minha opinião, formidável da realização de um congresso em que qualquer interessado pode participar do conforto de sua casa, não é? E assim não tem todas aquelas dificuldades que geralmente acontecem de horário, de lugar, de ser inconveniente para muitas pessoas ou então de ser em uma cidade muito central e que pessoas de outras regiões, geralmente a nossa aqui do Nordeste, não têm exatamente a condição de atender. Eu inicio destacando que ao longo desta minha fala eu farei referência ao termo conservadorismo exclusivamente em sua dimensão política. Em momento nenhum eu entrarei em discussão sobre conservadorismo em matéria religiosa, sobre tradicionalismo ou qualquer outra questão. Não é reforma da reforma litúrgica ou qualquer assunto próximo. Não é o meu tema, eu realmente não vou me envolver nesse campo minado. O tema dessa comunicação será um pouco complicado para algumas pessoas, não é? Em um congresso com a finalidade de defesa intelectual do conservadorismo, não é, que se encontra após um exílio forçado de 50 anos aqui no Brasil, em ascensão, retorna à ascensão no nosso país. O meu objetivo é de apresentar limitações inerentes ao conservadorismo político, quando não fundado na busca consciente e voluntária, deliberada, da verdade. Isto é, quando fundado exclusivamente na defesa de tradições e de hábitos sem maior compromisso com a universalidade do que essas tradições representam, não é, com a perenidade do que se pretende defender. Eu também não pretendo tratar do conservadorismo brasileiro como ele já existiu, por exemplo, na época do Império, quando havia defensores intelectuais do conservadorismo como o Visconde de Cairu ou Bernardo Pereira de Vasconcelos. Por uma questão muito simples. Não existe continuidade entre o que eles defenderam naquela ocasião e hoje. Não apenas a instauração da República, que muitos ouvintes dirão que foi um golpe, outros dirão que não, também não me cabe essa discussão aqui, mas simplesmente deixou de haver a narrativa histórica entre o conservadorismo existente no Império e o momento atual do conservadorismo brasileiro, não é? Não existe mais essa narrativa histórica unificada, não existe mais uma relação de geração por geração, passando os mesmos valores e as mesmas referências básicas, né? Então, todo o trabalho que se faz para o conservadorismo existente na época do Império é um trabalho de reconquista, de reconexão. Nós estamos precisando recolocar esses livros em circulação, esses autores em circulação, para então nós podermos reiniciar todo o diálogo com eles, uma vez que eles simplesmente desapareceram do horizonte de consciência coletivo da sociedade brasileira. Então, eu selecionei para a minha comunicação dois pensadores, fazer o diálogo, não a contraposição ou oposição entre eles. O principal, não apenas por ser o mais famoso, mas de verdade, por ser o mais qualificado, reconhecido, não é? E justa e universalmente reverenciado, filósofo do conservadorismo, que é Sir Roger Scruton, não é? Para análise do que é a sua proposta conservadora, inclusive, desde logo já reafirmo, muito humilde, muito reconhecidamente limitada a um panorama a respeito do qual nós vamos falar, não é? E nós, como nós brasileiros, podemos aprender com cautelas a utilizá-la. Não se trata de uma absorção acrítica ou ainda de uma absorção
passiva do que ele tem a nos ensinar, né? Em Como Ser um Conservador, que é um livro já traduzido, eu vou citar aqui na tradução, ele é extremamente claro ao expor a quem ele se dirige com aquele livro. A gente vai retornar em alguns momentos a essa constatação. Eu peço licença para ler. Pressuponho um público leitor para o qual a justiça do common law, a democracia parlamentar, a caridade privada, o espírito público e os pequenos pelotões de voluntários definem a postura padrão da sociedade civil e que ainda não se acostumou completamente à autoridade de cima para baixo do moderno estado de bem-estar, menos ainda as burocracias transnacionais que se empenham para engoli-lo. Então, a gente pode observar que é o próprio Sir Roger que afirma que não fala diretamente para nós, brasileiros. Então, nós precisamos ter extrema cautela com a aplicação prática de suas propostas e de suas análises para a nossa realidade. Como não é novidade, seu nome foi introduzido na cultura brasileira pelo professor Olavo de Carvalho, a quem, por antonomasia, eu sempre chamo de o professor, e ao longo dessa palestra eu também vou me referir apenas como o professor. A história específica, não é, sobre a introdução do nome de Sir Roger na cultura brasileira, o professor conta no artigo Até que Enfim, que tanto está disponível na internet como no volume 7 da coleção Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, não é, que é o volume intitulado Breve Retrato do Brasil. É uma história bastante interessante, porque a primeira citação de Sir Roger aconteceu em 1994, no livro A Nova Era e a Revolução Cultural. E a primeira circunstância em que os jornalistas, em que a cultura midiática veio prestar atenção nele foi em 2011, quando a revista Veja fez uma entrevista com, à época ainda não tinha o título, né, com o Roger Scruton, a respeito de umas rebeliões que aconteceram em Londres, que não era gente pobre, não era gente marginalizada, muito pelo contrário, era uma revolta de pessoas, de jovenzinhos de classe média, muito bem mantidos pelo estado de bem-estar social e que estavam apenas em mais uma etapa de uma revolta nihilista. Revolta nihilista que culminou posteriormente com a eleição de um prefeito muçulmano, de um prefeito maometano para a cidade de Londres, Sadiq Khan, que hoje é a capital europeia, salvo o melhor juízo, com o maior índice de estupros, de atentados a ácido, não é, e de assédios contra mulheres. Algo que certamente deve ser uma coincidência com a nova administração. Mas enfim, o outro lado, o professor, a sua escolha não se deve por ser guru do governo Bolsonaro, o que ele manifestamente não é, uma vez que o professor já explicou em várias ocasiões que ele se comunicou pessoalmente com o Bolsonaro em apenas 3 ocasiões. As 3, inclusive, não foram pessoalmente. E umas outras poucas ocasiões com os filhos de Bolsonaro, inclusive não foi com todos, foi com apenas 2, o Eduardo e o Flávio. Então, assim, é absolutamente impossível você ser guru intelectual de alguém sem que haja uma relação de proximidade, que perceptivelmente Bolsonaro não tem com o professor. Ele tem indiscutivelmente uma admiração e um respeito, não é? Ele sabe o que o professor diz, ele fica atento, e nas poucas coisas que o professor realmente interfere, que ele faz alguma sugestão, o Bolsonaro tem tido a tendência de dar ouvidos, como no caso das 2 indicações, dos 2 ministros. Não é? Mas a razão principal, óbvia, que deveria ser óbvia, de escolha do professor é porque ele tem um trabalho de envergadura filosófica que nos eleva, como brasileiros, do nível das picuinhas locais, a respeito das quais a gente vai comentar um pouco, à conversação universal, ao diálogo permanente, por exemplo, com Aristóteles, livro Aristóteles em Nova Perspectiva, onde o professor desenvolve a teoria dos 4 discursos,
com Maquiavel, no livro, por exemplo, Maquiavel ou A Confusão Demoníaca, com René Descartes, livro Visões de Descartes, com Eric Feiglin e com Louis Lavelle, ambos cursos gravados, não é? Cujas transcrições ainda hoje esperamos, passando também, por exemplo, pelo Destino do Mundo, no debate que ele teve com o estrategista do governo russo, o aí sim guru do Vladimir Putin, o Alexander Dugin, não é? Debate transcrito e traduzido no livro Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, não é? Então, o trabalho do professor Olavo precisa ser interpretado precisamente na seara filosófica pelo que ele construiu, pelo que ele vem desenvolvendo e nas reflexões políticas pelo grau de acerto. Em economia, se o sujeito faz uma previsão manifestamente errada, ele é demitido. O Paul Krugman, um economista esquerdista americano, foi se envolver em um debate e ele foi humilhado. O resultado, ele foi demitido, perdeu todas as funções dele, não é? Veio reaparecer muito posteriormente. Na ciência política isso não é assim. Os jornalistas fazem análises absurdas. Pessoas que no dia anterior ao primeiro turno ficavam dizendo, por exemplo, que o Bolsonaro ia ter 30%, ficando todas escandalizadas com o fato de que por muitíssimo pouco, justa ou injustamente, ele não ganhou no primeiro turno. Enquanto, em uma análise política séria, a discussão estava sendo, uma parte dela apareceu no Facebook, em outras redes sociais, outra não. A discussão séria era, dará para ganhar no primeiro turno ou não? Apenas esse desnível entre o que sai na imprensa e o trabalho objetivo das pessoas que precisa ser ressaltado desde já. O diálogo, então, vai ser entre eles dois. Apenas um outro comentário, porque é o mais recente, não é qualquer engraçadinho que tenta, por exemplo, escolher uma aula a esmo do professor, na qual ele mesmo afirma que determinada matéria precisa ser profundamente estudada, algo que ele não estava em condições de fazer no momento, e que o faria se pudesse, demonstra a má-fé das pessoas. Isso aconteceu recentemente, em que um advogado do esquerdismo local pinçou uma aula em que o professor fez comentários manifestamente iniciais sobre um autor americano, o Ronald Dworkin. E então diz que tudo ali estava manifestamente errado. As razões que ele dá para isso daí são de uma superficialidade atroz. Primeiro, no próprio artigo, esse advogado esquerdista reconhece que determinado comentário era heterodoxo, mas que a maioria não concordava com aquilo. Veja bem, se você tem uma discussão em que tem uma maioria e uma minoria, você não pode dizer que algo é manifestamente errado. Você pode dizer que existe uma discussão e essa opinião é minoritária, ela não tem apoio, ela é discutível, não é? A discussão especializada não concorda com aquilo. Há várias razões que podem ser justamente elencadas contra as afirmações que o professor fez na aula. Entretanto, você dizer que uma opinião dita heterodoxa é manifestamente errada, vai aí a distinção entre a boa-fé e a má-fé. Então, adotando aqui um critério muito mais restrito que o professor adota ordinariamente, não é, uma vez que ele ainda aceita palestras e aulas, vamos nos restringir a opiniões que foram efetivamente redigidas, efetivamente publicadas, deliberadamente selecionadas e veiculadas da forma que o autor, tanto Sir Roger quanto o professor, pretenderam.
Para a gente começar a reflexão, eu vou comparar dois trechos. Um de Sir Roger, um do professor. O de Sir Roger vai se encontrar no livro A Political Philosophy. Esse livro já foi traduzido, salvo engano, pela Realizações. Mas como eu não li na tradução, eu vou fazer uma tradução aqui pessoal para poder a gente fazer a reflexão. É, portanto, um paradoxo no próprio coração do conservadorismo de Edmund Burke, mas também é o dele próprio, e que permanece até os nossos dias. Os conservadores da tradição britânica são herdeiros de uma cultura insular, uma cultura da ilha, né? Em que o costume prevalece sobre a razão como último recurso. O processo político é governado por uma constituição não escrita, cujos princípios são eles mesmos matéria costumeira, em vez de regras explícitas. Quando interrogados pela justiça ou razoabilidade de qualquer elemento particular de sua herança, seja o common law, seja a monarquia, seja a natureza e os trabalhos do parlamento, a Igreja Anglicana e suas tiradas não conformistas, eles tendem a dar de ombros, assegurando que as coisas são assim porque elas sempre foram assim. Ou então eles se refugiam na ironia e na autozombaria, confessando a absurdidade de um sistema cujo mérito principal é que ninguém sabe por que existe. Portanto, ninguém sabe por que não deveria existir. Esse é o trecho de Sir Roger. Vamos ver o trecho do professor. Esse vai se encontrar em um artigo intitulado Chavões e Realidade. Vamos lá. A lição do Eutífron de Platão, segundo a qual aqueles que estão do lado certo só por tradição e hábito, sem revigorar suas crenças pela busca ativa da verdade, se tornam presas fáceis e colaboradores inconscientes do mal. Aqui a gente precisa realmente parar para refletir. Por quê? A posição descrita por Sir Roger vai ser por ele mesmo problematizada ao longo, não é, do livro. Parágrafos em seguida ele vai questionar essa situação, porém a descrição permanece. A descrição de que o conservadorismo britânico, o conservadorismo que Sir Roger defende, embora obviamente vá elaborá-lo intelectualmente, vá dar razões, tem essa dificuldade intrínseca em seu próprio centro, em seu próprio coração, que é a problemática do costume de que as coisas são assim porque elas sempre foram assim, e na ausência de razões maiores, como elas sempre foram assim, não existem outras razões para elas não serem assim. E a posição que o professor mostra, de que você não pode ser, em última análise, bom por costume. Você tem que ser intencionalmente bom. Você tem que deliberadamente buscar o porquê de estar sendo bom e de expor isso. Mais recentemente, em uma aula, ele expôs que na realidade é absolutamente essencial que nós tragamos isso à superfície, que tudo o que se move debaixo dos pressupostos com que nós trabalhamos de obviedades precisa vir à tona. Tanto que nas matérias de valores, nós conservadores estamos sempre em uma situação de defesa. Nós estamos em uma situação de defesa com relação à família, porque surgem diversos ataques, não é? Quer seja pela defesa de formas alternativas de família,
quer seja pela sua dissolução absoluta, por ela ser um instrumento de opressão. E aí nós nos vemos em uma situação bastante complexa, uma vez de que nós damos a família composta por um homem e uma mulher, não é? Até mesmo de uma perspectiva religiosa, uma família indissolúvel, composta em um voto realizado perante Deus e não apenas de um contrato que pode ser motivo de um distrato, isto é, o divórcio, não é? Nós nos vemos em uma situação em que nós não temos propriamente argumentos para defender isso. Mas nós não temos argumentos para defender a família tradicional porque nós não trouxemos à superfície a própria complicação do óbvio. Nós precisamos expor o óbvio e precisamos expor o óbvio na linha do que Chesterton nos informou, nos avisou no início do século passado. Virão os dias em que será necessário provar que a grama é verde. Nós estamos nesses dias. E mais, não é de todo mal que nós precisemos provar que a grama é verde. Por que isso? Porque nas ocasiões em que esse tipo de declínio cultural acontece, nós temos a oportunidade de desenvolver um apego pela verdade, não por costume, mas porque ela é a verdade. Então, toda a circunstância em que nós nos encontramos, que é o centro do problema do conservadorismo britânico, é na realidade a grande arma a nosso favor, em que nós podemos defender a verdade não por costume, porque as coisas sempre foram assim, mas porque ela é a verdade. E nós podemos demonstrar isso através do seu contraste com o erro. Não é? A gente não precisa recorrer à formulação verbal do Levi Fidelix, não é? Aparelho escritor não reproduz. Mas a gente pode trazer à tona o seguinte: a partícula inicial da sociedade, não é? A única sociedade propriamente natural, no dizer de Jean-Jacques Rousseau, que de conservador não tinha nada, era a família. Todos os elementos sociais diversos são baseados, como Sir Roger Scruton particularmente gosta de defender, através do afeto, através da construção voluntária da junção de pessoas, não é? Com ou não uma finalidade própria. Essa construção voluntária pode ser de natureza política, como é o Estado, a sociedade politicamente organizada em um território. Como ela também pode não ter finalidade política nenhuma, como um clube de futebol. As pessoas se reúnem sem finalidade política. E quando você mistura futebol e política, geralmente o resultado é uma tremenda de uma porcaria. Ou ainda, quando as pessoas se reúnem com a finalidade transcendente de encontrar a Deus. Quando elas, por exemplo, vão à missa, quando elas vão ao culto, quando elas vão à sinagoga. Então, as pessoas se reúnem em sociedade com ou sem finalidades. Sir Roger vai defender, inclusive, em O que é Conservadorismo, que a característica específica, diferencial da amizade entre duas pessoas é precisamente a ausência de uma finalidade. Porque no momento em que você tem uma finalidade num relacionamento com outra pessoa, você então está usando essa outra pessoa para algum motivo, legítimo ou não. Você tem um relacionamento finalístico com seus empregados em uma empresa. Você contrata a força de trabalho deles, a inteligência deles, a disponibilidade deles para uma finalidade específica, que é prestar serviços, que é auxiliar na administração específica da sua empresa, não é, que é varrer, limpar banheiros, atividades mais humildes, mas nem por isso menos dignas, ou ainda
de administrar pessoas em recursos humanos, né? Ensinar crianças em uma escola, assim por diante. Mas aí existe uma marca específica de um relacionamento finalístico, que por sua vez encontra um relacionamento finalístico na volta. A pessoa cede as habilidades dela, cede o tempo, a disponibilidade, em troca de valores, em troca de um emprego mantido ou por tempo indeterminado ou por tempo determinado. Então, existem relacionamentos finalísticos que podem, à medida que o tempo passa, se converter ou não em amizade. Porém, a marca específica da amizade é a ausência de uma finalidade clara. É óbvio que a gente pode falar em termos religiosos que amizade é você querer levar aquela pessoa para o céu. Mas aí não cabe especificamente nessa questão política atual. Politicamente, então, no dizer de Sir Roger Scruton, amizade é a ausência de uma finalidade na relação entre pessoas. Porém, a sociedade ela é formada por todo esse jogo de relações finalísticas e não finalísticas. E mais, de relações finalísticas políticas e apolíticas. É essa teia de relações que compõem atomisticamente a sociedade. A sociedade ela é naturalmente composta de famílias, uma vez que basta de fato um relacionamento natural entre um homem e uma mulher para a produção de novas pessoas e para a continuidade da sociedade. Os relacionamentos afinalísticos, não é? Como esses que eu citei, que existem contrapondo-se àqueles de finalidade propriamente política. Então, dentro desse conjunto social, vão surgir hábitos, costumes, que vão ser mantidos ou não. Então, aí a gente precisa observar se esses hábitos ou costumes devem ser mantidos ou não. Uma vez que a constituição da sociedade não depende, simplesmente não depende de determinados hábitos ou costumes. Aqui então a gente tem mais uma distinção entre aqueles que são fundantes e aqueles que simplesmente aconteceram. É óbvio, o próprio Sir Roger disse isso, que na perspectiva dele existem hábitos e costumes específicos que ele quer especificamente manter ou não, que são o common law, a democracia parlamentar, a caridade privada, o espírito público e os pequenos pelotões de voluntários. Muito bem. Quais deles nós temos no Brasil? O common law com certeza não. Aqui entra um detalhe específico da área do direito, não é? Que é o fato de que existem dois grandes sistemas jurídicos no mundo ocidental. O common law, de origem anglo-saxã, muito mais próximo no dizer de Miguel Reale e de Michel Villei do direito romano que o nosso, não é? Que é de matriz de civil law ou do direito continental europeu. Só um comentário, disse geralmente que o direito continental europeu, né, o civil law, é mais próximo do direito romano que o common law. Isso, entretanto, é falso. O direito continental tem sua origem no Corpus Iuris Civilis, que é do direito bizantino, enquanto o common law tem suas origens no direito romano do auge da época republicana e do início do Império, uma vez que não muito tempo depois do Império houve a expulsão dos romanos da Bretanha. Então, os rudimentos jurídicos que permaneceram na que hoje é Inglaterra, não tem muita relação com o direito imperial, imposto de cima a baixo, e guardam muito mais características do direito romano, propriamente costumeiro, decorrente especialmente da grande liberdade existente
dos pretores e dos outros cargos, dos magistrados. Então, nós temos esses dois sistemas, o Common Law e o Civil Law. O Brasil está no Civil Law, então a manutenção do Common Law para nós já não nos serve. A democracia parlamentar. Nós temos uma democracia, mais ou menos funcionando. Entretanto, não temos um regime parlamentar no sentido britânico. Nosso regime é presidencialista, não é, com eleições teoricamente isentas, periódicas, não é, de 2 em 2 anos. Ano passado tivemos as eleições gerais, ano que vem nós teremos eleições municipais. Mas que se distingue do caráter propriamente parlamentar de origem anglo-saxã, uma vez que o governo local na democracia parlamentar britânica é muito forte. Para dar um exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, no estado da Virgínia, se você quiser aumentar impostos, você precisa submeter a proposta a um referendo. Então, é impossível aumentar impostos sem que o povo inteiro seja instado a se pronunciar. Algo que para nós é inteiramente inimaginável. Então, nós temos uma democracia, mas não exatamente da forma como concretizada no Reino Unido e nos Estados Unidos. Também nesse ponto, então, nós precisamos ter reservas. A caridade privada. Aqui nós temos um elemento fundante, um elemento que independe de costumes específicos, que independe de uma tradição histórica para que surja. Essa característica depende exclusivamente de nós. Então, tudo o que o conservadorismo britânico fala sobre a caridade privada, sobre os elementos sociais específicos que permitem a distinção entre uma sociedade pujante por caridade privada e uma sociedade decadente por ausência dela, como é o caso da Europa, onde basicamente não existe caridade privada, como infelizmente é o caso do Brasil, em que nós vemos caridade privada pontual, mas não costumeira, não é? Nem mesmo costumeira, que é uma coisa, se formos realmente pensar bem, é uma coisa deprimente. Porque o conservadorismo britânico, na pior das hipóteses, ainda se baseia no fazer o bem por costume. Enquanto nós sequer temos o bem por costume. Nós não temos nem isso. Então, tudo o que eles nos falam sobre caridade privada, que é algo que vem desde Alexis de Tocqueville, na descrição que ele fez da democracia americana, não é? Tudo isso pode ser aprendido por nós. Não pode ser trazido como descrição, mas pode ser trazido como prescrição, como algo que nós temos que fazer. Consequentemente, nós também não temos os pequenos pelotões de voluntários, uma vez que nós não temos a caridade privada como costume. Isso nos falta. Entretanto, e aqui é o ponto específico, que o conservadorismo britânico tem em dificuldade, não é? E que nós devemos não ter. Estar do lado certo por tradição e por hábito, sem a disposição específica de defesa ativa da verdade, para além das vicissitudes, algo que nós também não temos, mas que nós podemos passar a ter por uma escolha nossa. Torna qualquer pessoa, erudita ou não, presa fácil, quando não colaboradora inconsciente do mal. Como diria o professor, questões reconhecidas pelo próprio Sir Roger, não é? Que inclusive diz que o conservadorismo britânico, em determinada circunstância, fica parecendo uma thin philosophy, não é? Por que então o julgamento severo do professor e por que nós temos que nos guiar
por ele e não pelas distinções específicas que o conservadorismo britânico nos trazem. Para responder a essa questão, nós precisamos analisar os objetos a que as palavras conservadorismo e verdade vão se referir, pois raciocinar exclusivamente com base em palavras, sem o esforço intelectual genuíno de buscar as coisas que elas devem evocar e tornar presentes à mente, é o primeiro passo para, no dizer do professor, usar chavões, frases feitas, clichês, estereótipos, os quais existem para que o sujeito que não pensou em um assunto possa obter a concordância imediata de outro que também não pensou. Para o conservadorismo que Roger Scruton defende, a submissão da política a objetos determinantes, por mais que pareçam bons em si mesmos, é irracional, já que destrói a própria relação da qual o governo depende. É a marca da relação racional que os propósitos não sejam todos predeterminados, que há alguns fins, talvez os mais importantes devam ser descobertos, não impostos. Esse é o nosso problema específico com Sir Roger, porque páginas após, na conclusão desse mesmo capítulo, o autor inglês vai afirmar textualmente que a grande vantagem intelectual do socialismo é óbvia, em decorrência de sua habilidade para associar-se a ideais que todos podem reconhecer, conseguindo assim escapar da responsabilidade pelo custo de milhões de vidas e do extermínio de culturas inteiras. Muito bem, a vantagem intelectual do socialismo pode parecer óbvia de uma perspectiva que rejeita a análise da verdade enquanto tal, consequentemente, da defesa do patrimônio cultural construído, não porque nós o construímos e a alternativa a eles nos parece ser muito frágil ou, como nunca testada, a gente não sabe onde ela vai dar, que é justamente a resposta que o conservadorismo britânico nos fornece, pelo que a gente acabou de observar. Mas porque cada elemento constitutivo do nosso patrimônio cultural é bom em si mesmo, não porque ele seja imposto na distinção que Sir Roger fez. E aqui é importante retornar a ela, não é? Devem ser descobertos, não impostos. Mas quem disse que a distinção é apenas entre essas duas características? Por que não se pode descobrir a opção verdadeira, a opção correta, politicamente falando, sem que elas precisem ser impostas posteriormente? Por que não, então, fazer precisamente o que nós estamos fazendo com as faces anteriores do conservadorismo, como o conservadorismo da época do Império, o conservadorismo da época da Nova República, que já foi um conservadorismo bem mais conectado, por exemplo, à religião e em especial ao catolicismo através de muitos discípulos de Chesterton do que na época do Império, ou ainda o conservadorismo da década de 1950, que segundo o professor Olavo foi a era de ouro da intelectualidade brasileira. Essa distinção, como proposta pelo conservadorismo britânico, nos parece, na realidade, bastante artificial, porque ela está bastante incompleta. O fato de que nós esquecemos as razões para a defesa de tal ou qual questão não são motivo para a interpretação delas como imposição. É óbvio que é sempre possível, em determinado momento, o recurso à imposição. Não é como a gente pode observar nos Estados Unidos, antes de a Suprema Corte Americana ter imposto a constitucionalidade da união civil homossexual no leading case, Obergefell v. Hodges. Antes disso, vários estados haviam permitido e vários outros haviam proibido, a união civil homossexual. Um desses casos, o que mais trouxe confusão foi a Califórnia. A Califórnia, que é um estado ultra-esquerdista, chegou a proibir a união
homossexual através da Proposition 8, uma proposta de emenda à Constituição Estadual da Califórnia, que foi aprovada em um referendo por uma maioria restrita. Como é que esse tipo de coisa acontece? Isso aconteceu nos Estados Unidos porque o recurso utilizado não foi atacar intelectualmente a discussão, mas atacá-la politicamente. É precisamente esse o problema que nós enfrentamos atualmente. É de como estamos em uma situação de ataque político, nós precisamos simultaneamente fazer duas coisas. Primeiro, uma defesa política e um contra-ataque intelectual. É absolutamente insuficiente fazer uma defesa política sem o contra-ataque intelectual, que é, no dizer do professor, a situação do Escola Sem Partido. Porque faltam todos os elementos, falta na realidade você ter documentos escritos que compilem o esquerdismo patológico que existe nas universidades e nas escolas. Qualquer pessoa que queira ver, vai conseguir ver. Entretanto, isso não foi reduzido a um documento. Ao contrário do que aconteceu com o problema do desarmamentismo. Hoje, ninguém em sã consciência é mais desarmamentista. Porque todo mundo já associou duas coisas. Primeira, a mais óbvia, desarmamentismo com criminalidade. Todo mundo sabe que você retirar as armas das pessoas de bem vai assegurar que somente os criminosos tenham armas. Em uma perspectiva jurídica, não é? Os tipos penais que foram previstos no Estatuto do Desarmamento existem exclusivamente contra as pessoas de bem. Porque se um assaltante chega à sua casa armado, ele não vai ser processado pelo crime de porte ilegal de arma. Ele vai ser processado por roubo, furto, tentativa de homicídio, qualquer coisa que seja. Uma vez que o tipo penal porte ilegal de arma vai ser absorvido como crime meio do crime fim, que era o furto, o roubo, a tentativa de homicídio, o que quer que fosse. Então, os tipos penais do Estatuto do Desarmamento existem exclusivamente contra nós, não contra os criminosos. E a segunda questão, essa sim muito mais grave, que é a perspectiva que os americanos têm. E aí sim nós podemos aprender de forma direta, sem maiores mediações. Os Estados Unidos têm a segunda emenda à Constituição, que assegura que qualquer pessoa pode portar armas, né? Keep and bear arms. Mas por que isso? Não por conta de criminosos, mas porque o povo precisa ter armas contra os poderes políticos. Não apenas armas institucionais, armas jurídicas, mas, se for necessário, armas físicas para matar os tiranos. Não é? É precisamente isso que está inscrito na segunda emenda dos Estados Unidos e que nós devemos aprender. Nós devemos ter armas não apenas para nos defender de criminosos comuns, mas para nos defender de tiranos. Essa discussão já foi colocada em circulação. Então é muito fácil nós contra-atacarmos politicamente o Estatuto do Desarmamento, porque intelectualmente o desarmamentismo já foi desmoralizado. E ele já foi desmoralizado através da relembrança. Esse é o ponto. Da relembrança dessas duas obviedades. Primeira, a mais superficial, a mais simples. Se você retira as armas das pessoas de bem, você assegura que quem vai ter armas são as pessoas já dispostas a cometer crimes. Para quem o crime de porte ilegal de arma é apenas mais um. E que pelo nosso sistema penal, como é crime de meio, a pessoa não vai ser responsabilizada por isso. Agradeçamos ao garantismo penal, que é uma das coisas que está sem resposta até hoje. Não é? É uma das faces do esquerdismo. Não vou dizer do socialismo, porque seria atécnico, não é? Seria uma atecnia, mas
que foi desenvolvida por intelectuais de esquerda para finalidades de esquerda, não é? Em uma perspectiva mais ampla. Então, a defesa política precisa estar baseada no contra-ataque intelectual. E é esse contra-ataque intelectual a oportunidade que nós temos, segundo o professor, que é o problema do conservadorismo britânico, de reexpor obviedades, de provar que a grama é verde, não é? Vejamos um problema específico em que Sir Roger se meteu recentemente, apenas para mostrar como essa questão dos costumes e hábitos não defendidos pela verdade, pela reexposição do porquê especificamente de eles serem bons, de eles serem mantidos porque eles são bons, à tona. Não é? Ele publicou recentemente um artigo, What Trump Doesn't Get About Conservatism, o que a gente, numa tradução rápida, né, o que Trump não entende sobre conservadorismo, publicado no The New York Times, o equivalente americano da Folha de São Paulo. Sir Roger reconhece que Donald Trump, mais uma vez em uma tradução livre, entendeu que a ordem jurídica dos Estados Unidos é baseada em costumes e que a Constituição foi construída para protegê-los. Nisso, o senhor Trump mostrou que ele pertence à tradição mais ampla do conservadorismo, sempre buscando uma Constituição que aplica a Constituição ao invés de constantemente reescrevê-la, independentemente da legislatura eleita, do Congresso. Contudo, o protecionismo econômico de Donald Trump estaria em desacordo com o conservadorismo político, mais aproximado, em sua visão, das políticas dos governos socialistas do pós-guerra da Europa. Na questão econômica, há a tensão que opõe conservadores e libertários entre os valores de mercado, não é, que ele chama de market values, como os únicos que haveria na sociedade, pois a preocupação conservadora reside na educação, na cultura, na religião, no casamento e na família. Não é? Eu me coloco fora da questão do protecionismo econômico, particularmente também não me atrai bastante, entretanto, pelo menos a curto prazo isso tem dado certo nos Estados Unidos, então o nosso julgamento não precisa ser tão severo. Agora, o ponto problemático se encontra no parágrafo final do artigo, em que Sir Roger diz: Donald Trump é produto do declínio cultural que rapidamente afeta a nossa herança filosófica e artística ao esquecimento. E talvez a principal razão para duvidarmos das credenciais conservadoras do Sr. Trump é que, sendo uma criação das mídias sociais, né, do Facebook, do Twitter, etc., ele perdeu o senso de que existe uma civilização lá fora que permanece acima de seus acordos e de seus tweets em uma postura de julgamento desinteressado. Bem, aqui nós vemos uma grande dificuldade prática, da forma como eu falei, da defesa política, não é? Do conservadorismo para a nossa situação. O fenômeno de Trump, como, de certa forma, o fenômeno de Bolsonaro aqui no Brasil, se baseia precisamente na quebra de certos costumes e de certos hábitos que nós tínhamos. O principal deles é o hábito da linguagem polida. Linguagem polida que foi utilizada deliberadamente, não é? Pela esquerda. Toda a linguagem politicamente correta foi desenvolvida, não é, pela escola de Frankfurt, já nos Estados Unidos, e por seus sucessores intelectuais, para assegurar uma camisa de força na linguagem pública que assegurasse o domínio do campo político sempre pela esquerda. Por isso que a gente não deve ter medo, como eu me pronunciei
ao longo desta fala aqui, não é, em dizer união civil homossexual, não homoafetiva. Não tem problema nenhum em você dizer homossexualismo em vez de homossexualidade. Por quê? O sufixo ismo não quer dizer apenas doença, a não ser que você queira dizer que comunismo é uma doença mental, no que eu particularmente vou concordar. Porém, o sufixo ismo não significa somente doença. Ao você falar o equivalente à outra metade, heterossexualismo, isso também não é uma doença. Então você não tem que ter medo disso daí. Não é se vem uma pessoa cheia de frescura e fala que você não deve falar homossexualismo, você deve falar homossexualidade, a solução é exclusivamente a que o professor sugere. É dizer, não vá tomar no cu. Porque se você mandá-la tomar no cu, ela vai e ainda vai dizer que a culpa é sua. Não é? Então, a única solução é essa. A linguagem, o terreno da linguagem, é precisamente o primeiro que deve ser retomado. E ele deve ser retomado porque sem ele qualquer defesa política é inútil. E sem ele qualquer contra-ataque intelectual é impossível. Então, a linguagem precisa ser limpada, ela precisa ser verdadeiramente higienizada antecipadamente. Por isso que nesta própria fala a gente expôs inicialmente o que é conservadorismo. E o conservadorismo de Sir Roger tem essa dificuldade intrínseca que nós não queremos ter no Brasil, não é? Que nós queremos, na realidade, ter o foco na verdade. Veja só, Sir Roger, não é? Numa situação dessa, se coloca em um problema muito grande, que é identificar o conservadorismo com um certo ar aristocrático que ele deve ter, certo? Ele deve ter um ar aristocrático, mas sem a capacidade de comunicação para um público que já não tem mais o que conservar. É precisamente a dificuldade do Brasil. Nós já não temos mais o que conservar. Nós temos muito o que recuperar. Nós temos muito o que redescobrir, o que reconectar. Mas nós temos pouquíssimo para conservar. A família tradicional, simples, ela já foi destruída. E ela já foi destruída muito antes do esquerdismo. Ela foi destruída pela cultura brasileira quando, por exemplo, enfatiza na criação dos meninos e dos jovens rapazes o aspecto do rapaz pegador. Se você não é um pegador, você é um viado. Só isso daí já é um ataque à noção de família tradicional, porque o elemento de virilidade para a família tradicional é precisamente o homem que sabe se conter. É o homem suficientemente poderoso, capaz de tocar nas outras pessoas sem o elemento sexual. Sem que ele esteja pensando em utilizar os orifícios daquela pessoa, quer ela seja homem ou mulher, quer ela seja criança da idade dela, jovem, adulta, idosa, um cadáver, algo que é permitido pela Sharia, diga-se de passagem. Não é? O Egito, inclusive, legalizou o sexo de despedida nas 12 horas finais do cadáver feminino pelo homem. Então, o conservadorismo moral já estava extinto na família tradicional brasileira pela própria cultura brasileira. Não é? Não foi o funk que depravou uma ideia de conservadorismo moral em nossas meninas. Não, nós já não tínhamos conservadorismo moral com os nossos rapazes. Na realidade, o padrão de moralidade que nós aplicamos às nossas filhas deveria ser o mesmo que nós aplicamos aos nossos filhos. Aí sim nós estamos em uma situação de conservadorismo, mas não por conta de um moralismo asfixiante. Dizer, olhe, se você quiser ser um putanheiro, seja. Apenas isso não vai fazer bem a você. Isso daí não é uma postura moral. Você pode
utilizar os argumentos religiosos. Isso não vai levar você para o céu. Realmente não leva. Leva um caminho assegurado para o inferno. Entretanto, o conservadorismo moral já não existia. A cultura brasileira já estava inteiramente ausente desses elementos. Então não há mais o que conservar. Há apenas o que redescobrir. E a linguagem aprisionada que a esquerda utiliza, nos força a utilizar, não pode ser o nosso critério, não é, de assegurar a exposição da verdade. Então, para dar um exemplo que ainda não aconteceu aqui no Brasil por falta de oportunidade, mas que nos Estados Unidos já ocorreu. Eu vou pedir licença para ler aqui uma notícia. Aconteceu, alguns tempos atrás, uma discussão porque o presidente Trump reclamou de um juiz que havia sido indicado por Obama, suspendendo o decreto dele a respeito da caravana de imigrantes ilegais que está prestes a invadir em uma parte, e outra parte já invadiu, o território americano. O Chief Justice da Suprema Corte Americana, que é o equivalente de presidente do STF, com a diferença de que o cargo é vitalício, John Roberts, que foi indicado por Bush Filho, um republicano, criticou Donald Trump e fez uma defesa dizendo que não existem juízes de Trump, juízes de Obama, juízes de Bush ou juízes de Clinton. Existiriam apenas juízes dos Estados Unidos. Veja só, os dois estão certos. É óbvio que o John Roberts está certo. Sob uma perspectiva institucional, não existem juízes conforme a indicação. Existem juízes conforme o juramento de posse. Isso é a mesma coisa aqui no Brasil. Só que sob uma perspectiva política é óbvio que existem. Isso daí é evidente. Não deveria ser necessário nem explicitar isso daí. Porque se aquele juiz não fosse um esquerdista renitente, Obama o teria indicado? Não. Simples assim. Então, sob uma perspectiva sociológica e política, é óbvio que existem. Isso a gente precisa observar desde já. A gente precisa observar desde já, porque isso vai acontecer no Brasil. Em que a esquerda vai brandir o formalismo jurídico, em que a esquerda vai brandir o institucionalismo, em que a esquerda vai brandir a linguagem que nos aprisiona contra nós. E nós simplesmente não devemos dar muita trela para isso. Spoiler alert. Eu não estou dizendo com isso que Bolsonaro deve implantar uma ditadura militar e deva desconsiderar a Constituição. É óbvio que não. Eu estou falando de procedimentalismos bobocas, não é? Que, por exemplo, o PT fazia, como ouvir ONGs de direitos humanos antes de emitir uma portaria. Isso é inteiramente desnecessário, certo? Mas a esquerda vai criticar porque Bolsonaro não está fazendo isso. E nós devemos dizer que esse daí é um hábito, é um costume inteiramente desnecessário que merece mesmo ser quebrado, merece ser desconsiderado. E nós devemos criar novos costumes, não é? De ouvir, por exemplo, representantes de igrejas, de ouvir, por exemplo, representantes do movimento armamentista, de ouvir, por exemplo, a própria Escola Sem Partido, que, embora suas táticas possam ser questionáveis pontualmente, o seu desejo está corretíssimo e indiscutivelmente tem muita gente preparada lá. Não é? Em uma situação desse tipo, é óbvio que a gente tem que ficar do lado de quem está, por assim dizer, quebrando as normas. É óbvio que Bolsonaro vai fazer isso, como Donald Trump está fazendo, e é bom que ele o faça. Porque quebrar esse tipo de costume, no final das contas, é ser a favor do conservadorismo, precisamente porque serve ao que aí sim nós queremos conservar. E aqui eu chego à sugestão do professor, não é? Aqui o professor nos diz, em O Futuro do Pensamento Brasileiro, nossa autodefinição não quer dizer que nossa autodefinição nacional não seja importante, mas ela é para nós.
não para o resto da humanidade. Ela só poderia inspirar uma cultura de envergadura maior se, em vez de erigir-se como valor supremo, consentisse em ser o veículo local e acidental para a transmissão de valores superiores de índole autenticamente universal, como se deu, por exemplo, na independência norte-americana. E fica uma moda, só um comentário de passagem, uma moda de que os Founding Fathers eram simplesmente iluministas. Eles eram muito influenciados pelo iluminismo, sem dúvida nenhuma, não de matriz francesa, uma parte muito pequena era, mas de matriz britânica. Entretanto, eles eram muitíssimo influenciados pela origem clássica das ideias e dos autores. É precisamente isso que está na Constituição Americana, quando eles dizem lá no preâmbulo, to form a more perfect union. Esse more perfect é precisamente a ideia latina de perfeito, de perfazer, de construir. Uma vez que eles estavam saindo de um regime que tinha dado errado, que era o dos Articles of the Confederation. Mas enfim, é precisamente isso que nós precisamos ter. O conservadorismo que nós devemos defender não é o conservadorismo de costumes e de hábitos. Inclusive, muitos deles vão precisar ser quebrados e destruídos. É o conservadorismo dos valores eternos. É o conservadorismo de Platão e de Aristóteles, de Santo Agostinho e de Santo Tomás, de Dante, de Shakespeare e de Dostoiévski. É nessa linha que nós devemos entrar, não na outra. Os valores eternos que nós defendemos, eles são, e aí sim eu tomo inclusive como pressuposto, verdade no sentido que Santo Tomás dava. Veritas filia temporis. A verdade é filha do tempo. A gente vai observar que determinada coisa é ou não verdade precisamente pela sobrevivência, não em séculos no nosso país. Não essa coisa restrita, mas pegando emprestado uma expressão da igreja, não é? Aquilo que na realidade faz parte da linha de que é a crença de todos, em todos os lugares e em todos os tempos. Isso sim é o critério de medição da verdade. Quando nós aprendemos algo em Platão e em Aristóteles que permanece inteiramente válido até os nossos dias, é óbvio que nós estamos diante de uma verdade que sobreviveu ao quê? 2.500 anos. Então, é esse o nosso parâmetro. É a verdade no sentido dos valores eternos, não no sentido dos valores contingentes. Então, nós temos muito o que aprender com o conservadorismo de matriz britânica, temos, indiscutivelmente. Afinal, foi o conservadorismo britânico que conseguiu defender o Reino Unido por muitíssimo tempo das investidas da União Europeia. Foi o conservadorismo britânico que conseguiu forçar um referendo. Foi o conservadorismo britânico que conseguiu proteger um povo precisamente do que Sir Roger do que Sir Roger descreve, que é, por um lado, o conjunto de tentativas de um governo local, um governo nacional de estado de bem-estar monstruoso, pesado, opressor, no sentido de oprimir a atividade econômica, no sentido de dificultar relações naturais entre as diversas parcelas da sociedade, burocratizando tudo, como, por outro lado, as invectivas de uma tentativa de governo transnacional, tanto da perspectiva da ONU, que muita gente lá dentro quer ser um governo mundial, nunca vai conseguir, mas quer ser e trabalha por isso, quanto a face transnacional regional deles, da União Europeia, não é? Que, assim, as pessoas não sabem, mas desde a origem muitos falavam na defesa dos Estados Unidos da Europa, não é? Então, foi precisamente o conservadorismo britânico que conseguiu preservar a cultura de um povo dessas duas frentes.
E a cultura de um povo que não está baseada exclusivamente nos valores que Sir Roger defende, não é? Como o common law, embora ele seja venerabilíssimo, uma vez que ele é de fato milenar, ou da democracia parlamentar, que é algo bastante recente. Mas, em especial, esse elemento da caridade voluntária social, isto é, de uma caridade que se encontra pulverizada em pequenos pelotões. Esse sim é o grande elemento que existe na cultura britânica, que a cultura britânica passou pela sua linha anglo-saxã por todas as suas colônias. A gente vê isso nos Estados Unidos, a gente vê isso na Austrália, a gente vê isso na Nova Zelândia, não é? E que nós podemos aprender. Entretanto, e aí já para concluir, a grande missão que nós temos é retornar, não conservar, mas retornar, reconectar o nosso presente, tanto em uma defesa política dos valores que eram defendidos por assim dizer, nosso founding father, não é? José Bonifácio, como por todos os grandes intelectuais que nós temos na nossa história. O próprio professor, no livro Futuro do Pensamento Brasileiro, menciona 4. Mário Ferreira dos Santos, Miguel Reale, Gilberto Freire e Otto Maria Carpo. Então, nós precisamos reconectar a cultura a todos esses intelectuais do nosso passado, a fim de que nós tenhamos um futuro. É precisamente isso o que é a definição de democracia para Chesterton. Não é? É a democracia não apenas dos vivos, mas dos mortos e dos não nascidos. Não simplesmente daqueles que meramente por acaso estão andando por aí. É precisamente isso o que precisa ser redescoberto. E por ser redescoberto, não é uma atitude de conservação, não é uma atitude de proteção de costumes e de hábitos, mas é uma ação, é um elemento ativo de defesa da verdade, não porque está na nossa história, porque inclusive está na nossa história como elemento de museu, está na nossa história exposto em paredes, exposto em estantes, em livros já muito empoeirados, mas que não tem reflexão prática, não tem repercussão na nossa vida. É essa a atitude específica que nós precisamos ter. O nosso conservadorismo, então, é muito mais voltado a como a nossa cultura local, o nosso Brasil, pode ser um valor incidental e instrumental na concretização de valores eternos, como assim inscritos na filosofia perene, e nos escritos de José Bonifácio, no desejo de Bonifácio de que o Brasil seja o grande país que pode dar ao mundo o exemplo de uma... Ele não falou, salvo o melhor juízo, a palavra democracia, mas nós podemos utilizá-la. De ser uma democracia interracial, em que não importa de onde você veio, não importa qual a cor da sua pele, importa exclusivamente a sua adesão deliberada, consciente e ativa aos valores eternos que incidentalmente, que pontualmente nós representamos ao máximo e à perfeição. É isso o que nós devemos almejar e é isso o que deve estar por trás tanto do nosso contra-ataque intelectual quanto da nossa defesa política do, aí sim, já renascido conservadorismo brasileiro. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade dessa comunicação, dessa palestra. Eu peço, eventualmente, qualquer desculpas por qualquer erro, qualquer imprecisão que eu tenha cometido. Eu espero não ter cometido nenhuma, e se tiver cometido, não tenha cometido muitas. O pessoal da organização vai colocar à disposição
o meu e-mail, a fim de que possam entrar em contato, não é, comigo. Eu não sou uma pessoa velha, existem muitas outras pessoas palestrando com bem mais idade, bem mais experiência do que eu. Entretanto, fica apenas uma última questão final, que é importantíssima, e é um conselho do professor. A gente só deve efetivamente vir a público na necessidade e na certeza. E eu recebi o convite e senti na realidade a necessidade de quase que uma convocação para falar, uma vez que é muito fácil, na situação em que nós estamos, nós nos perdermos em uma linha de conservadorismo que no final das contas apenas estará postergando um retorno dos revolucionários ao poder. Entretanto, essa adesão deliberada e voluntária à defesa dos valores eternos, da concretização deles na nossa cultura, da exposição contínua da verdade, por mais óbvia que ela seja, quando nós agimos desta forma, ainda que momentaneamente nós estejamos derrotados, não é? Como o professor sempre lembra, nós venceremos inevitavelmente. E ele sempre cita o caso do Alexander Solzhenitsyn, não é? Que foi perseguido pelos soviéticos e que ao final o grande vitorioso foi precisamente ele. Não existe ditadura comunista, não existe totalitarismo revolucionário tão poderoso que consiga suportar o peso da verdade. E quando nós voluntariamente optamos pela nossa cultura como concretização da verdade, aí sim nós temos a garantia de que mais dia menos dia nós vamos vencer. Um último exemplo, o da Polônia. A Polônia deixou de existir durante séculos. A Polônia ficou em uma época presa da Alemanha, em outra época simplesmente deixou de existir como país, virou um estado satélite dos comunistas, e antes havia sido invadida pelos nazistas. Hoje a Polônia está aí, retornada, poderosa, será uma das grandes nações do nosso século e nos serve de exemplo. É isso o que deve ser o nosso farol, é isso que nós devemos reconquistar e é isso o que nós devemos mirar, a eternidade da verdade. Muito obrigado.